Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero lhes falar sobre o seguinte tema: guardando o fundamento certo da maior riqueza. Vamos fundamentar isso no texto que está em 1 Timóteo 6, 17 e 19, que diz: ordena os que são ricos no presente mundo, para que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Primeira coisa que nós gostaríamos de dizer para os irmãos: ser rico em Deus é ser rico nos valores de Deus. A maior riqueza não é aquela que ofere lucros financeiros para nós. A Bíblia diz que a abundância do que possuímos não é sinal da presença de Deus em nós, e nem que somos abençoados por isto. É o que a gente pode ver lá em Lucas, capítulo 12, verso 15, quando o Senhor diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Muito diferente do olhar que a sociedade tem, inclusive da sociedade evangélica, que classifica o status de uma pessoa pelos bens que ela possui. Nosso maior investimento que nos torna ricos de verdade não são os bens transitórios dessa vida. Nosso maior investimento são valores espirituais. E estes sim trazem os verdadeiros dividendos das mãos do Senhor, que não trazem dores para a nossa vida. O fundamento para o futuro, ele não está em qualquer nível de aplicação financeira. Vivemos num tempo em que há uma correria desenfreada pelos investimentos, mas a Bíblia diz que o verdadeiro investimento é aquele que a gente faz no reino de Deus. Esse sim é um fundamento para o futuro. Este sim é um tesouro que jamais desvaloriza ou sofre qualquer tipo de oscilação com as crises, como por exemplo essa que nós estamos vivendo desta pandemia. O resto e tudo mais é incerteza. Há tanto engano em querer afirmar que a economia e acúmulo de bens materiais é um sinal da presença divina na vida das pessoas. E constantemente nós escutamos o mesmo discurso. Minha vida era de miséria e pobreza, mas depois que eu entreguei a minha vida a Deus, comprei isso, conquistei aquilo. Enfim, uma lista de bens terrenos. É o que as pessoas costumam relatar. Mas sem desdobramentos que resultem em riquezas de boas obras, de generosidade, em dar, em ser solidário, em repartir, que é o resultado da riqueza que vem das mãos do Senhor, que é o resultado de um coração comprometido em ser rico para com Deus. E por conta disso, é explicado por que há tanta desigualdade social. Avareza, altivez, soberba, qualidade de pessoas que não colocam a sua esperança nos verdadeiros tesouros do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que os tesouros terrenos, a riqueza terrena, os acúmulos terrenos,
só produzem instabilidade. Por quê? Porque não é algo que vem das mãos do Senhor. Em maior ou menor escala, as pessoas, em sua maioria, estão agindo assim, inclusive os próprios crentes. Quando suas mãos são mirradas para serem ricos para com Deus, entesourando para si mesmos, tais irmãos e pessoas ignoram as perdas que isso possa acarretar, porque não é um fundamento para o futuro. O rico da parábola foi censurado pelo Senhor Jesus a tal ponto de ser chamado de louco. É o que o texto diz lá em Lucas 12, 16 a 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite despedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, viver debaixo de um fundamento falido, que é esse fundamento, né, que Jesus nos mostrou através do comportamento do rico. Então, viver debaixo de um fundamento falido é pavimentar a estrada da vida com sucessivos fracassos. Entesourar para si mesmo é um fundamento falido. Neste mesmo texto, nós vamos encontrar Jesus dizendo: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, não cegam, não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como crescem, não trabalham, não fiam, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e nem andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12, 22 a 34. Concluindo, irmãos, neste tempo de pandemia, é natural que a apreensão pelo futuro venha sobre todos nós, porque traz um forte abalo sobre a economia do país. Mas se os reinos se abalam, o reino de Deus continua sendo inabalável. A economia deste reino sempre será estável. Nele sempre nos será garantida a provisão. Jesus nos garantiu, enfatizando como podemos ser ricos para com Deus, independente de toda e qualquer circunstância. Não precisamos temer, porque temos um firme fundamento. Que Deus abençoe a todos nós, queridos, que todos possam assimilar
as palavras do Senhor Jesus, porque é o firme fundamento e a garantia que vamos passar nesse tempo de crise, amparados e sustentados pelas mãos do Senhor. Beijo no coração de vocês, queridos irmãos da IBMV.